Olá, eu sou Thiago Magalhães e, dando seguimento ao curso de regressão, irei apresentar os conceitos de análise de diagnóstico. Os 5 tópicos da aula de hoje, começando pela introdução. Novamente, nós temos um banco de dados com variáveis que se chamam de variável resposta, variável de interesse, tal que cada uma das observações pode ser escrito como um x transposto L beta mais um erro epsilon L. Normalmente essa notação é para dizer que é um beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta 3x3 mais pontinho beta p xp. E o índice L é para dizer que o elemento da amostra. O vetor xl é um vetor de variáveis conhecidas. Beta é um vetor de parâmetros desconhecidos que precisam ser estimados. ε1 e εn são variáveis aleatórias independentes com a mesma variância sigma2. Esta variância é desconhecida a ser estimada. De maneira geral, a gente consegue escrever essa equação de regressão de uma forma bem geral, que é um vetor y que multiplica a matriz x de planejamento com todas as variáveis observadas, o vetor beta de parâmetro desconhecido, mais um vetor aleatório, que é o erro definido anteriormente. Este erro é um vetor aleatório, tem uma distribuição que a gente não sabe qual é, mas sabe que sua esperança é o vetor nulo, isto é, cada elemento, cada variável aleatória ε1, ε2 tem média zero. Como é um vetor, ele tem uma matriz de covariâncias, que vamos chamar para notação só de variância, mas é uma matriz de covariâncias, sigma2 identidade n, isto é n por n, em que a diagonal principal é sigma2, fora da diagonal principal é zero. Resumindo, a relação entre as variáveis resposta e as preditoras é linear, os erros têm média zero, variância constante e são não correlacionados. Variância constante porque é sigma2 para todo mundo, é não correlacionado porque, como dito no slide anterior, fora da diagonal principal, que é tudo sigma2, é zero. Pontos de alavanca. Seja a matriz chapéu ou hat matrix, que é esta matriz H, que é o x transposto, x a menos 1, x transposto, com seu lésimo elemento da diagonal, que é dado por este elementozinho aqui. HLL é uma medida de distância entre a lésima observação e o espaço x. Essa anotação aqui está errada, esse H aqui, no slide, quando você receber os slides, vai estar corrigido. Isso aqui não é um vetor, tá? Isso aqui é um escalar. Eu não falei no começo da aula, mas eu vou falar agora. Todo o processo, uma vez que você tem um banco de dados, você vai fazer a estimação, lá com x transposto x a menos 1, x transposto y. Se tiver interesse na parte inferencial, você assume que aqueles erros têm distribuição normal, verifica se são significativos, cada um dos parâmetros, beta 1, beta 2 até beta p, faz uma análise de resíduos para verificar se aquelas suposições estão corretas, isto é, a relação é linear, o erro tem média zero, variância sigma 2, se é constante. Então, uma vez feita toda essa etapa, vem a etapa de análise diagnóstica para verificar quais são os pontos que influenciam ou não aquele modelo, o que levou aquele modelo, digamos assim, ser o que ele é. Então, começando pelo ponto de alavanca. Em regressão linear simples, o ponto de alavanca porque a reta de regressão pode subir ou pode descer, vai depender da existência ou não desse ponto de alavanca. Então, basicamente, você vai ser um ponto de alavanca baseado na matriz chapéu. Observações. O tamanho médio da diagonal de H é P dividido por N. P é o número de parâmetros a serem estimados, no caso dos betas, e N é o tamanho da amostra. Um ponto é considerado de alavanca quando HLL é maior que 2P dividido por N. Uma observação com um grande HLL e um grande resíduo provavelmente será um ponto influente. Agora vamos aos pontos influentes de fato, ou medidas para identificar pontos influentes. As medidas de influência são aquelas que medem o efeito da exclusão da lésima observação. Aliás, existe um pouco mais, mas eu vou citar 4 medidas para detectar pontos influentes. Distância de Cook,
mede as influências na estimação do vetor de parâmetros. df-betas mede o efeito em cada um dos parâmetros betas. df-fits mede o efeito na variável resposta estimada. E coverage mede o efeito na matriz de covariâncias. Começando pela distância de Cook. A distância de Cook serve para analisar o quão bem o modelo ajusta a observação YL e qual observação está distante do conjunto de dados. Esta medida é calculada dessa seguinte forma aqui. Um valor será considerado influente se para cada um desses L for maior que 1. Na realidade, se um DL for maior que 1, esse ponto é considerado influente. A distância de Cook pode ser utilizada para verificar a influência conjunta de observações. No caso, ao invés de remover a anotação que eu vou dar daqui para frente, esse beta chapéu L, no caso, é a estimativa de beta chapéu do vetor de cada um dos parâmetros, removendo a Lésima observação. Na distância de Cook, a gente pode remover 2 observações, 3, 4, quantas forem necessárias, desde que respeite, se eu tenho 5 parâmetros, eu tenho no mínimo 5 observações para estimar o meu modelo. O df-betas mede o quanto o coeficiente de regressão se altera em unidade de desvio padrão, quando a Lésima observação é removida. Esta medida é calculada por esta expressãozinha aqui, beta-m é o beta-chapéu estimado, o m-esmo, tem P parâmetro, vai ter o beta-1, beta-2, beta-t, até o pontinho, beta-p. S2L, entre parênteses, é uma espécie de quadrado médio do resíduo, removendo a Lésima observação. E este CMM é o m-esmo elemento da diagonal principal da matriz X, da matriz que é X transposto X a menos 1. E este parâmetro aqui, esse beta-ml, é o m-esmo coeficiente estimado quando a Lésima observação é removida. Um valor será considerado influente se o df-beta-lm for maior que 2 dividido por raiz de n. Na aplicação, nós vamos ver com mais clareza como é que fica esses resultados. O df-fits, que é a diferença em fits, no caso lá a diferença em betas, mede a influência da Lésima observação no valor ajustado, também a unidade de desvio padrão. Esta medida é calculada desta forma aqui, com essa fraçãozinha. Um valor será considerado influente se esse df-fits L for maior que 2 raiz de P dividido por N. df-betas e df-fits são medidas equivalentes. Esse é um comentário de Montgomery e outros em 2021. Por fim, a Cover Ratio traz informações sobre a precisão geral da estimativa. Esta medida é calculada desta forma aqui. Se o Cover Ratio L for maior que 1, a Lésima observação melhora a precisão do modelo, mas se for menor que 1, ocorrerá o contrário. Uma alternativa, em vez de usar 1, você pode usar esse 1 mais 3p dividido por n e 1 menos 3p dividido por n como pontos de corte. Então, nós temos 4 medidas para verificar a influência. Lembrando que a diferença do ponto de alavanca por pontos influentes é que nessas medidas de influência nós removemos uma observação, a Lésima observação. No caso, a distância de Cook pode ser que é permitido remover 2 ou mais. Então, uma vez que foi identificado observações influentes, elas poderão ser removidas caso seja um erro de mensuração ou não pertençam à população de interesse. Caso contrário, elas deverão ser mantidas e a adoção de técnicas robustas é necessária. Por exemplo, metodologias que ponderam as observações. Por exemplo, vai ter Existem técnicas que eu não vou entrar, que não faz parte do curso, né? Eventualmente, talvez no final possa acabar mencionando, que você estima os coeficientes de tal forma que vai ser, como a gente viu na aula anterior, sobre mínimos quadrados ponderados. Vai entrar com algum valor, uma matriz extra, um coeficiente extra, que vai dar menos peso para essas observações influentes. Por fim, vamos chegar na aplicação. São os dados de Montgomery e outros 2021, para 180, a mesma da aula passada. Uma empresa de energia investiga a relação entre a demanda no horário de pico, variável resposta Y, em kilowatts,
E o total de energia, que eu vou chamar de X2, o X1 no caso é 1, para indicar que é o intercepto, X2 em kWh. Utilizado durante o mês de agosto, se eu não me engano, acho que é de 1979, com o gráfico de dispersão apresentado na figura 1, no slide seguinte. Após o ajuste dos dados, nós temos o seguinte modelo estimado. O tamanho da amostra é 53. Está aqui o gráfico de dispersão. À medida que aumenta a energia utilizada, aumenta a demanda da energia. Leia um livro porque ela tem uma explicação mais detalhada do que esse banco de dados. Então, nós fazemos o ajuste, o x transporte x é menos 1, x transporte y, foi aquela reta estimada, mas a gente quer verificar a significância do modelo. A gente calcula o erro padrão, isto é, a gente assume normalidade do erro. Lá a gente vê, o erro tem em média o vetor nulo e variância σ2 identidade n. Para fazer toda essa análise inferencial, a gente assume também que este erro tem distribuição normal n variada. Erro padrão, estatística do teste para calcular se beta1 é significativo, se beta2 é significativo. Para 5%, rejeitamos a hipótese se o t for maior que 2,008. No caso aqui, botando em módulo, esse beta1 seria não significativo para alfa 5%. O quadrado médio do resíduo, que é a estimativa da variância, foi 2,48. Para fins didáticos, eu vou manter este modelo. Na aula passada, nós vimos que as suposições estavam furadas, pois estava uma transformação, que eu usei a transformação raiz de y, mas aqui eu vou passar batido. Já estou antecipando, dando um spoiler. Na lista de exercício, vocês farão a análise desses dados da forma correta, ou da forma padrão. O que deveria ser feito? Primeira coisa, fazer análise de resíduos. Como a 5%, se eu não me engano, a 10% não rejeita isso aqui, você pode manter o modelo, fazer análise de resíduos, e que foi feito na aula passada. Ver que estava com algum problema. Foi feita uma transformação, o box Cox indicava uma outra transformação, eu utilizei raiz porque era mais fácil de interpretar. Aí sim você viria para a parte de diagnóstico. Outra possibilidade era remover este parâmetro, que não foi significativo a 5%, reestimar o modelo, fazer análise de resíduos, se precisar, está passando uma ambulância aqui, se a análise de resíduos mostrar que tem algo furado, uma suposição não está sendo respeitada, uma transformação precisaria ser feita. Feita a transformação, feita a análise de resíduo novamente, passou tudo ok, aí vem a análise de diagnóstico. Este vai ser o dever de casa. Aqui eu vou passar direto, eu vou para a análise de diagnóstico, vou verificar, assumindo que a análise de resíduos está ok, vou assumir que isso aqui é significativo, vou fazer a análise de diagnóstico. Ponto de alavanca, usando aquela fórmula da aula no começo da aula. Claro, isso aqui o R, vocês vão receber o código que vai fazer isso aqui de prontidão. Já vê que tem um ponto se destacando aqui como alavanca. Provavelmente é bem possível que seja aquele que se destacou no gráfico de dispersão. Pode ter um ponto aqui que está puxando as estimações. É muito provável que seja ele. Na aula passada eu não fiz o gráfico de dispersão para os dados transformados. Eu não fiz porque só mudava a escala dos dados, o comportamento. Esse comportamento se manteve muito próximo disso. Então vamos lá. Então tem um ponto alavanca. No R também é possível você fazer bonitinho aparecer o valor aqui. Distância de curto. Usando a regra do 1. Tem um ponto se destacando muito. Tem mais um aqui aparecendo. Mas a princípio não teria um ponto influente na distância de curto. Mas esse aqui precisaria ser investigado. Df betas. Notem, tem df betas é para cada parâmetro do modelo. Então tem dois gráficos. Se fosse um modelo com beta 1 mais beta 2x2, beta 3x3, beta 4x4, 3 covariáveis, seriam 4 gráficos.
Por aqui nós vemos que tem 2 pontos influenciando a estimativa do beta. Aqui também tem 2 até mais ou menos 3 pontos na estimativa do beta 2, que é relativo à demanda, a variável demanda. O DF-Fits, que está avaliando a influência na estimação do valor predito no Y chapéu. Tem um ponto se destacando muito forte, tem mais 3 pontinhos no geral. Finalmente, na relação à variância, a matriz de covariância, novamente temos 3 pontinhos. Aqui é o caso, teria que ser feita uma investigação para ver se uma vez identificado que pontos são esses, reajustar o modelo sem eles, para verificar se muda muita coisa de fato, então o que se faz na prática. Investigar se esses pontos foram medidos de forma correta. Se foram, isso depende de pesquisador e pesquisador, de área em área. Às vezes se não faz nada, mantém do jeito que está com esses pontos fora. Realmente é diagnóstico. O que também pode ser feito, como mencionado anteriormente, usar alguma outra metodologia que pondere estes parâmetros, essas observações influentes. Finalizando as referências da aula de hoje, o livro de Besley e outros, de onde tem essa DF-Fits, DF-Beta, os artigos de Cook, falando da distância dele, né? Normalmente eu não sei se ele chamou minha distância de Cook, e o livro de Montgomery. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail ou via Google Classroom, onde está disponível este slide. Essa aula, da mesma forma, tem a minha página profissional. Sem mais, muito obrigado.